Bênção de Deus. Hoje é ceia, graças a Deus por isso. Vamos orar para o Igor conseguir ter folga dos domingos para ele ensaiar com a gente, aí não precisa mais tocar. Bênção demais, irmãos. Está feliz de estar na igreja? Amém. Bom demais. Abre sua Bíblia então em Eclesiastes capítulo 11. E hoje nós vamos ler esse capítulo que é tão curto, mas que pode falar de maneira tão intensa aos nossos corações. Então, Eclesiastes capítulo 11, nós vamos ver o que Deus tem para falar conosco nessa noite sobre isso. Enquanto isso, você já vai aí na sua casa preparando o seu pão, seu suco de uva, e aqui a gente já vai preparando o nosso coração para cear com o Senhor. Amém? Eclesiastes 11 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. O livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, é dado autoria para Salomão, para o rei Salomão. O homem que, diante de Deus, ainda menino, pediu para o Senhor uma coisa: sabedoria. Ele podia ter pedido qualquer coisa para Deus, mas ele foi tão humilde, tão honesto consigo mesmo, que ele falou: Senhor, eu sou menino ainda, meu pai morreu, está tendo aqui toda uma situação conturbada aqui com meus irmãos, e eu assumi agora Israel, a nação de Israel. E eu não tenho nada para oferecer para esse povo. Então me dá sabedoria. Porque já que é para eu ser rei, eu preciso de muita sabedoria. Um menino homem, né? Um menino que não era menino no seu coração, mas que no seu coração existia ali já uma maturidade de reconhecer o que ele precisava diante do Senhor. E ele pediu para Deus, que é a fonte de toda a sabedoria, que enriquecesse o seu coração e a sua mente com toda a sabedoria. E a Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio dessa terra, que Deus deu muita sabedoria, que Deus se alegrou com o pedido, a sinceridade, a honestidade de Salomão. E ele escreve e deixa para nós, inspirado pelo Espírito de Deus, os livros de Provérbios e Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes tem uma particularidade muito grande, porque é um livro que, além de ter a sabedoria de Deus para as nossas vidas, ele une a isso a experiência dele, dos anos de vida dele, e deixa para nós ensinamentos que vão nos nortear e nos direcionar nas nossas vidas. Estão entendendo isso daqui? Então a Bíblia é esse manual, é essa bússola para as nossas vidas, que constantemente nos dá direção e nos dá um norte em todas as áreas das nossas vidas. Não tem uma área da nossa vida que a Bíblia não verse sobre, não fale sobre, não ensine sobre, não oriente sobre. Tudo aquilo que você precisa para viver está aqui na Bíblia. A Bíblia é um manual vivo. O problema é que muitas vezes as pessoas usam da Bíblia textos fora dos contextos e fora do seu entendimento para servir de pretexto para a sua vida. Então, por exemplo, uma vez uma pessoa na minha frente, olhando no meu olho, disse assim, recitou esse versículo. O primeiro: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E ela falou assim: Bruno, eu faço isso. Eu lanço meu pão sobre muitas águas, porque eu não sei quando eu vou precisar. Então eu faço uma moral com todo mundo. Olha como é que é, né? A pessoa oportunista. Eu faço uma moralzinha com todo mundo, porque eu não sei amanhã. Então eu faço uma moral com o pastor, eu faço uma moral com quem é um policial, eu faço uma moral com quem é advogado, eu faço uma moral com o cara que trabalha com isso. Você está entendendo o que está por trás, a motivação do sujeito? Como é que é o benefício da relação? E a pessoa utilizou do verso bíblico para falar assim: olha como eu sou um cristão bonitinho, um anjinho de Jesus, eu uso da Bíblia para fazer as coisas erradas, olha só. E ele disse, crente, que isso daqui era o certo. Quando na realidade, quando a gente entende que a Bíblia é um manual de vida para nós, que Deus deixou, e entende que o livro de Eclesiastes é esse livro dotado de provérbios, de ensinamentos, de sabedoria de Deus, somado à experiência de vida de Salomão, que foi o homem mais sábio na terra, não segundo a sabedoria dos homens, mas segundo a sabedoria do Senhor, então a gente começa a entender que isso daqui é muito valioso. Porque é como alguém que tivesse e tinha toda a sabedoria que Deus deu para ele, e ele tem experiência de vida. Alguém que já passou por muitas coisas e chegou até aqui pode falar assim: gente, eu errei, eu acertei, e entre erros e acertos eu quero deixar para vocês, segundo aquilo que Deus me ensinou, a sabedoria de Deus, um caminho para ser percorrido. Está me entendendo isso daqui? E ele fala: olha, lança o teu pão sobre as águas, porque
depois de muitos dias o acharás. Isso daqui era algo comum naquela época entre os comerciantes de áreas portuárias. Eles falavam isso, era tipo uma sentença, uma frase assim comum entre esses comerciantes de áreas portuárias. Eles diziam assim, ó, joga o pão sobre as águas. As águas no porto não vêm e vão naquele balançar das águas. Então você joga algo sobre as águas. Aí as águas vêm, vão e vão levar. Ele fala, depois de muitos dias, aquilo a correnteza traz de volta. Ele está falando sobre negócios, ele está falando sobre investimentos, ele está falando sobre quando você quer investir em algo na sua vida. É necessário ter ousadia. Muitas pessoas querem fazer acontecer, querem ver coisas na sua vida, querem investir na sua vida, porém não tem ousadia. E ele está falando, olha, nós temos que ter ousadia. Então lance sobre as águas. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto. Não tenha medo de se desprender disso, de se arriscar um pouco. Lance sobre as águas. Você muitas vezes não vai ver o retorno hoje, amanhã. Ele está falando que depois de muitos dias você vai achar. Aquilo vai compensar para a sua vida. Olha que interessante, a sabedoria de Deus na vida de um homem experimentado, provado e aprovado diante do Senhor. Ele fala, reparte com 7 e ainda com 8, verso 2. Porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Ele está ensinando para a gente diversificar, para a gente nunca depender de uma coisa só, de não colocar toda a nossa vida, toda a nossa dependência nas mãos de uma só pessoa ou de uma só situação. Ele está ensinando para a gente, olha, reparte com 7, com 8, você não sabe que mal pode acontecer com um, com outro, com 3. Se você depende só de um e acontece um mal para esse um, o que vai acontecer com você? Lascou tudo, você confiou só em um. Então ele está ensinando, não pega, como se diz, todos os seus ovos e coloca só numa cesta. Aprenda a diversificar. Aprenda a diversificar. Aprenda a trabalhar com os recursos que Deus deu para você. Seja um mordomo fiel, alguém que administra bem os recursos que Deus colocou na sua mão. Estamos entendendo isso daqui? Olha, Bruno, mas a Bíblia está falando disso? Fala, a Bíblia fala de tudo. Não tem nada que você precise que a Bíblia não fale. Às vezes a gente tem dificuldade de compreender essas coisas. Mas a Bíblia ensina tudo nas nossas vidas. Né? Tá tendo por exemplo, de investimentos agora, está tendo um boom entre a minha geração, os millennials, né? Os cringes da época. Está tendo um boom de pessoas que estão entendendo que precisa investir, que precisa poupar, que precisa cuidar do futuro. A Bíblia ensina, traz princípios passíveis de serem aplicados em todas as áreas da nossa vida. Estamos entendendo isso? Verso 3. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Salomão está ensinando, está falando assim, gente, tem coisa na nossa vida que é inevitável. Tem coisa na nossa vida que vai acontecer, não está no seu controle. Eu costumo sempre dizer isso, o controle é uma ilusão. Não tem nada no nosso controle. Nada está no nosso controle. O controle é uma ilusão. E o Salomão está dizendo assim, olha, tem coisa que é inevitável, tem coisa que não está no seu controle, tem coisa que vai acontecer. Assim como você olha para cima e vê as nuvens todas carregadas, adianta você falar assim, eu não quero que chova. Ah, não queria que chovesse hoje não. Mas está carregado, vai chover. Se uma árvore cai, adianta a gente falar assim, mas não queria que tivesse caído. Caiu. Tem coisa que não está no nosso controle. Então a gente estava até falando lá em casa hoje, tem coisas que não estão no nosso controle. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente fala assim, eu não queria que tivesse acontecido essa situação, eu não queria que tivesse tido essa conversa com fulano, com ciclano, mas aconteceu. Tem coisas que são inevitáveis, tem coisas que não estão no nosso controle. Agora eu vou te falar uma coisa que está passível de você administrar. É a sua paz interior, a paz de Jesus Cristo. A paz que está no seu coração só vai sair do seu coração se você abrir mão dela. Estamos entendendo isso? Aconteceu uma situação totalmente desagradável. Você só vai deixar de ter paz no seu coração se você abrir mão dela. Aconteceu um problema, crie uma solução. Aprenda a administrar bem o seu temperamento, aprenda a administrar bem as suas emoções, aprenda a administrar bem os problemas que surgem do nada. Tem coisa que é inevitável, tem coisa que não está no nosso controle, que vai acontecer e acontece. Cabe a nós não abrir mão daquilo que é nosso. A paz de Jesus Cristo, glória a Deus por isso. Não abra mão da paz de Cristo. Pode cair chuva, a árvore pode cair, a gente podia não querer que isso tivesse acontecido, mas aconteceu e eu não vou abrir mão da paz de Cristo no meu coração.
Eu vou lidar com os problemas sem me perder no meio dos problemas. Estamos entendendo isso? Sem me tornar refém das minhas emoções que são aguçadas por conta das dificuldades que eu lido. Glória a Deus por isso. Ele diz no verso 4, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá, nunca cegará. Eu vou voltar para esse versículo mais tarde. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. O nosso conhecimento é muito limitado. Deus é infinito, criou todas as coisas. O nosso conhecimento, por mais que a gente busque, a gente tem que sempre entender que é muito limitado. A gente não conhece, não é detentor de tudo. Por exemplo, eu já falei várias vezes para algumas pessoas que eu não prego sobre Apocalipse. Você nunca vai me ver aqui em cima pregando sobre Apocalipse. Por quê, Bruno? Você tem algum problema? Não gosto, leio, acho um livro excepcional, mas eu não tenho segurança suficiente para pregar sobre ele. Eu sei que a pastora Rosa tem muito mais conhecimento e segurança para pregar sobre ele. Por quê? Porque eu reconheço a minha limitação de entendimento. Tem tantas linhas que você ouve uma linha e você fala, olha, é verdade, vai acontecer assim. Aí depois você ouve outra linha, não, vai acontecer desse. Aí você ouve, fala, por fim, não tem como juntar e fazer um bailar de gato aí, a gente faz um só e todo mundo segue ele, que aí a gente fica... Então não entro no meio. Porque senão eu sei que eu corro o risco de defender uma coisa que nem é verdade. Vocês estão entendendo? Porque eu entendo que o conhecimento eu não tenho. Irmãos, nós temos que entender a nossa limitação. Isso é importante, senão a gente vive uma vida na presunção, sendo presunçosos, achando que nós sabemos muito, que nós dominamos tudo, e a gente vai vivendo uma vida no erro, fora da graça de Deus. Estão entendendo isso? Verso 6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousas a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Olha o que ele está ensinando. Você foi lá, você teve todo um trabalho, você semeou uma semente, não descansa a sua mão à tarde, ou seja, não dá o serviço por concluído, não. Você não sabe se essa semente vai vingar, então vai lá e à tarde e semeia outra. Trabalha mais um pouquinho. Cultiva mais um pouquinho. Porque pode ser que essa daqui não dê nada, ou pode ser que essa daqui não dê nada, mas pelo menos de uma das duas sai alguma coisa. Olha o que a Bíblia está ensinando. Muitas vezes na nossa vida a gente fica reclamando que nós não estamos colhendo nada, que nós não estamos tendo resultados, que nós não estamos vivendo aquilo que nós gostaríamos de estar vivendo. E a pergunta que fica é como é que está a sua semeadura? No dia a dia, você tem colocado uma sementinha? Você tem colocado 2 sementinhas? Quantas sementinhas tem? Ou nenhuma sementinha você tem colocado mais? Não adianta a gente querer colher aquilo que a gente não plantou. E se a gente plantou, plante sempre a mais. Olha o que Deus está ensinando. Então, numa relação, no casamento, eu tenho que ir lá todo dia e plantar o quê? Cuidado, carinho, zelo, amor. E não é uma vez por dia e tá o suficiente para fazer o trabalho, não. Na relação, é constante. No meu trabalho, não adianta eu fazer o meu serviço bem feito e esperar que saia a promoção do ano para mim, eu seja funcionário do mês que fique estampado. Você fez uma... Semeia de novo. Vai semeando. Continue semeando. Nos seus estudos... Não adianta estudar uma vez. Estamos entendendo o que a Bíblia está ensinando? Então, semeei mais uma vez, semeei mais uma vez. Porque se um não der, o outro dá. E você colhe um bom resultado. Verso 7. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. O que significa isso? Tudo quanto sucede, toda a vida é passageira. Quando ele fala vaidade, ele está dando essa conotação. É passageiro. Assim como a vaidade, a gente se arruma para uma ocasião, não é? Então você veio aqui para a igreja, penso eu que você tomou um banho, apesar do frio, no nome de Jesus. Você tomou o seu banho, você se arrumou. Você veio para uma ocasião. Você vai voltar para casa, o que você vai fazer? Tudo que você se arrumou vai ser trocado por um pijama bem confortável, nesse friozinho, e acabou. Então a vaidade é passageira, é para uma ocasião. Então quando ele fala, tudo é vaidade, tudo é passageiro, as coisas passam. E é o que ele está falando assim, ó, é muito bom, doce é a luz. Né? Bom ter um solzinho, não é?
Mas ele está falando assim, olha, tem dias que vão vir trevas. Então ele está falando assim, olha, tem dias que são dias, simplesmente é um dia mau. Eu costumo falar muito isso lá em casa. Tá tudo bem não estar tudo bem. Porque faz parte da vida. Tá tudo bem, muitas vezes, a gente não estar bem. Não é errado, faz parte da vida. Tem dia que falta luz. É só um dia mau, vai passar. A Bíblia diz que se a gente chora uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O dia mau é passageiro. A gente não precisa se apegar a ele. Não é verdade? O dia mau é passageiro, ele vai passar. Verso 9. Alegra-te, jovem. Olha só, para aniversariante do dia, Ana Júlia. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam os teus olhos. Parece uma carta branca para o jovem, né? Vai indo, tá, curta a sua vida mesmo. Aí ele põe ali um porém, ó. Até onde eu só vejo. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. A minha versão diz, mas saiba que todas essas coisas Deus te pedirá contas. Né? Todos nós vamos prestar conta para Deus. A Bíblia diz que a prestação de conta é individual. Eu não vou prestar conta por você não presta conta por mim, a gente presta conta individualmente para o Senhor do que a gente fez com esse dom precioso que é o dom da vida. Se a gente foi mordomo fiel, pessoas que realmente administraram bem a vida que Deus nos deu. Na verdade, Deus te deu o fôlego de vida. Você está gerenciando bem o privilégio que é estar vivo? O que você tem feito com a sua vida? Nós podemos fazer tanta coisa, mas sempre com temor ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Verso 10. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade, são passageiras. A primavera da vida. Primavera é o período onde o sol brilha com intensidade, onde a gente tem flores, né, colorindo todo dia, mas tudo isso é passageiro. A vida tem estações e a gente tem que aprender a não se apegar a elas, a viver com intensidade cada momento da nossa vida, mas saber também mudar as fases da nossa vida. Glória a Deus por isso. Muitas vezes as fases mudam. As fases mudam. É como a Laira estava compartilhando uma ministração de um pastor para mim, falando sobre Noé e a arca, não é isso? A arca foi bênção de Deus para Noé, livramento de Deus para Noé, segurança de Deus para Noé, não é verdade? Só que chegou uma hora que Noé tinha que sair da arca. Não dava para ficar mais na arca. Se ele continuasse na arca, aquilo que foi bênção na vida dele ia se transformar em algo não abençoado. Uma prisão. Então a vida é feita de fases. Por mais que algo seja bom, viva com intensidade, mas não tenha medo de ir para a próxima fase da sua vida. E agora eu volto lá no verso 4 para a gente finalizar e tomar a ceia. Gente, está muito frio? Vocês querem que desliguem um pouco? Pode falar, não tem problema. Não? Ninguém vai se manifestar? Então vamos embora. Verso 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, nunca colherá. Olha o que ele está falando. Quem fica olhando para o vento, para o clima, para situações externas, fica sempre adiando, protelando tomar suas decisões e os seus posicionamentos na sua vida. Ah, tem muito vento, hoje não está um dia bom para semear não, para jogar semente na terra. O vento vai espalhar, tal. Vou fazer isso amanhã. Quem garante que amanhã não vai ter vento? Ah, tem muita nuvem, eu acho que vai chover. Não é um dia bom para colher, não. Porque eu vou lá colher, aí vai chover, vai atrapalhar tudo a colheita. Né? Quem garante que amanhã não vai ter chuva? Ele está falando de pessoas que estão sempre protelando as decisões na sua vida, sempre para o próximo dia, sempre para a próxima semana, achando que vai ter tempo infinitamente. Não preciso tomar uma decisão hoje, não preciso me posicionar hoje. Vou adiar isso daí, amanhã eu resolvo. Amanhã eu tomo uma decisão, amanhã eu me posiciono sobre isso. E a gente tem essa ilusão que a gente tem o tempo das nossas vidas no nosso controle. E a gente esquece que nós não podemos ficar adiando posicionamentos na nossa vida. Tem certas atitudes e posicionamentos que nós temos que decidir no dia de hoje. E não ficar olhando para o tempo e ficar achando justificativo. Nós precisamos nos posicionar hoje. Porque o hoje pode ser, muitas vezes, última chance para algumas situações da nossa vida.
Então você pega, por exemplo, a vida de Zaqueu. Zaqueu, Jesus entrou lá em Jericó exclusivamente para ter um encontro com Zaqueu. O que a Bíblia diz? Que Zaqueu, sabendo que Jesus estava vindo, ele era um homem de pequena estatura, ele subiu numa árvore para poder ver Jesus. Imagina se Zaqueu pensasse assim, não, amanhã eu faço isso. Amanhã eu vou atrás de Jesus, descubro onde é que ele está, né? Eu subi na árvore só para ver Jesus? Não, eu ouço, fico aqui tranquilo, né? Depois eu dou um jeito. Pelo menos ouvir aqui, eu estou ouvindo. Imagina se Zaqueu fosse assim, não, amanhã eu tenho outra chance. Era a última e única chance de Zaqueu, porque Jesus entrou ali, depois dali ele vai para Jerusalém para cumprir a profecia e se entregar na cruz do Calvário. Zaqueu não ia ter outra oportunidade. Aquela foi a oportunidade da vida dele. Nós temos que aprender que nós temos oportunidades que são únicas nas nossas vidas. E que não é possível nós adiarmos nossos posicionamentos e nossas atitudes. Quando você vê na cruz do Calvário, a gente tem uma cruz aqui que o pastor Alessandro fez para nós há muito tempo. Jesus está lá na cruz, ele é pendurado. A Bíblia diz que do lado dele, um de cada lado, também tinha outras 2 pessoas, 2 homens, que estavam sendo punidos pelos seus crimes. A Bíblia chama de malfeitores. A Bíblia diz que um deles olha para Jesus e começa a blasfemar contra Jesus, dizendo, olha, você não é o rei dos judeus? Você não é Jesus, que falavam que você era o Cristo, rei e filho de Deus? Dá seu jeito aí, dá seus pulos aí. Manda Deus mandar uns anjos aí, liberta você daqui, liberta a gente também. Você não é... Aí o outro, Jesus não responde. O outro do outro lado, ele se dirige a ele e fala assim, rapaz, fica quieto. Você não sabe que esse daqui é um justo. Você não sabe que esse daqui é o Filho de Deus. Nós temos pecado, ele não tem pecado nenhum. Ele está aqui por conta de nós. Jesus, ele nem se colocou na posição de... Ele só falou assim, Jesus, lembra de mim quando você estiver no paraíso. Rapaz, essa é a conversão, talvez uma conversão mais sincera, rápida, mais rápida que miojo Nissim instantâneo de 3 minutos. Porque o cara entendeu tudo, que ele não entendeu a vida inteira. Ele falou assim, Jesus, lembra de mim quando estiver no paraíso. Ou seja, eu sei que você é o Filho de Deus, eu tenho convicção plena que aqui não é o seu lugar e que você não para por aqui. Você vai vencer a morte e você vai para o paraíso, você vai lá para o céu, você vai lá com Deus. E quando o senhor estiver lá, só lembra de mim, porque já vai ser o suficiente saber que o senhor lembrou de mim. E Jesus falou assim, não, meu querido, ainda hoje nós vamos estar juntos no paraíso, você vai comigo. Porque você entendeu tudo, seu coração está salvo, você é um cristão sincero. Não importa como você viveu sua vida até agora, importa a sua decisão hoje. Estamos entendendo isso daqui? Meu irmão, não fique esperando para tomar uma decisão. Não fique esperando para se posicionar. Não fique esperando para colocar a sua vida diante do Senhor. Não fique esperando para ter fé amanhã. Não fique esperando para confiar a tua família, consagrar a tua família ao Senhor. Não fique esperando para consagrar tudo que você é, tudo que você faz ao Senhor, em confiar nele, depender nele, porque o momento é hoje. O dia é hoje, a hora é agora. Nós vamos tomar ceia agora. E a Bíblia diz assim, examine-se, pois, a si mesmo. O que é isso? É fazer isso. Faça essa autocrítica. E hoje, nessa noite, entregue tudo ao Senhor, confie nele, porque hoje é o dia, o momento é agora, não deixe essa oportunidade passar. Glória a Deus por isso. Quero te convidar a ficar de pé, curvar sua cabeça, fechar seus olhos, vamos ter um momento de oração, chama a pastora Rose já aqui na frente. Deus de amor, Deus de graça, eu quero te agradecer, Pai, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra não falha conosco. O Senhor tem sempre algo para nos ensinar. O Senhor deixou a tua palavra para nós para ser uma bússola, Pai, para nos dar norte, direção e não nos deixar perdidos, Pai, nessa vida. Pai, eu te peço que o teu Santo Espírito visite cada um aqui essa noite, tanto aqui no presencial quanto no online, visitando aquele que está enfermo, visitando aquele, Pai, que está enfermo do corpo, mas também aquele que está enfermo da alma, que está, Pai, por dentro doente, que está por dentro, Pai, sofrendo, que está por dentro tendo dificuldades, Deus, e só o Senhor conhece. Visita, Pai. Tira toda a ansiedade, toda a depressão. Deus, no nome de Jesus Cristo, tira toda a dúvida, toda a amargura, todo espírito de morte, todo espírito de confusão.
seja repreendido no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor visite os nossos corações e coloque em nós a tua paz. Que o Senhor visite os nossos corações e coloque em nós a convicção, a certeza de que nós somos teus filhos e o Senhor é o nosso Pai que nos ama, Pai. Perdoa os nossos pecados. Coloque em nós a chama da esperança que possa queimar cada dia mais forte. Deus, nos ajuda, nos dê ousadia e coragem para nós tomarmos as decisões que nós precisamos tomar nas nossas vidas e sempre ter uma vida consagrada ao Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Quem concorda, diga amém. Amém? Deus abençoe.